Meu nome é Anderson Lima, sou jornalista do campus do Cedro do IFCE, e como parte da programação do Dia do Físico, nós estamos conversando, né, nessa parceria entre IFCE e instituições, para convidar alguns físicos, pesquisadores, pesquisadoras nacionais, pessoas que contribuem com o ensino e pesquisa da física no nosso país. E hoje nós vamos conversar com a professora a doutora Cláudia Adriana da Silva, professora adjunta da Universidade Federal do Tocantins, no curso de licenciatura em Física. A professora Cláudia atua com ensino, pesquisa e extensão, atua em projetos de extensão na área de astronomia, ensino de astronomia e divulgação científica, desenvolvendo pesquisas na área de produção e caracterização de materiais magnéticos para aplicação em biomedicina. Desde já, muito obrigado pela sua participação. E vamos aqui, estamos já com a professora Cláudia. Então, professora, iniciando aqui a nossa rodada aqui de perguntas, a gente começa pedindo para que a senhora fale um pouco da sua trajetória de formação, desde a graduação até o seu doutorado. Todas. É um prazer participar desse evento, né? Ser convidada para falar aqui um pouco sobre a minha trajetória. Então, eu possuo graduação em licenciatura, né, em Física, e mestrado e doutorado em Física da Matéria Condensada. Na minha trajetória, vou começar pela graduação, né? Na graduação, eu enfrentei algumas dificuldades que são comuns, né, aos estudantes aí de graduação, que é ligado à questão da falta de base que a gente vem da educação básica, né, do ensino médio. Isso é um ponto que realmente faz bastante diferença para quem segue a carreira de físico, né? Bom, mas durante a graduação é uma época muito gostosa, a gente tem muitas interações com os colegas, a gente cresce juntos, né? Quem está na graduação agora sabe do que eu estou falando, né? Aqueles momentos de interação, de ajuda mútua. Então, nesse processo, a gente vai crescendo, vai se constituindo, né? Ali, junto com o grupo. Dentro da minha trajetória na graduação, eu trabalhei bastante voltada à questão do ensino de física, justamente por ser um curso de licenciatura, né? Então, nós desenvolvimos pesquisa nesse sentido. E também trabalhei bastante com a questão da divulgação científica em astronomia, trabalhava em projetos de extensão, então eu era bolsista de extensão, era bolsista de iniciação científica, sempre fui muito ativa durante a minha graduação. E isso é uma coisa que eu recomendo muito aos estudantes, né, que estão na graduação, que participem dos projetos que a universidade dispõe, tanto de extensão quanto de iniciação científica. Isso é um crescimento bastante significativo para a sua vida profissional, você pode ter certeza disso. Então, durante a minha graduação, eu participava desses projetos, tanto de extensão como de pesquisa, né, na área do ensino. Foi aí que eu me apaixonei pela astronomia, pelo ensino de astronomia e tudo mais. Durante a graduação, então, eu tive bastante contato com essa área, e no final já da graduação, quando você faz ali as matérias, né, mais ligadas à física moderna, então ali eu tive um contato com esse conhecimento que me despertou muita curiosidade. E aí eu lembro-me de uma professora que eu tinha, né, que ministrava para a gente Física 4, já na Física 4 eu comecei com essa curiosidade. E aí nós perguntávamos muito para ela sobre isso e começamos a perguntar para ela sobre a formação, né? Porque até então eu não tinha muita noção, assim, da continuidade, sabe? Da formação acadêmica, das áreas de pesquisa, eu não tinha muito esse conhecimento, porque eu sempre trabalhei ali na área ligada ao ensino, né? E aí, então, eu lembro que foi essa professora, a professora Fabiane, eu acho que hoje ela já é aposentada, e aí ela despertou essa vontade, assim, de conhecer essa área, né, essas áreas da física ligadas a essas questões da física moderna, elétrons, spins, enfim, a tudo isso. E aí eu pensei, poxa, eu já conheço o ensino, então agora eu quero conhecer essa física, eu quero conhecer mais sobre isso.
E ali eu tomei a decisão, no final do meu curso eu tomei a decisão que eu não ia seguir a pesquisa, né, na área de ensino, porque eu já tinha um conhecimento um pouco sobre ensino, queria conhecer outras coisas. Foi ali que eu tomei essa decisão, e ali que eu comecei a procurar sobre o que era um mestrado, o que era um doutorado, né, até então eu não tinha muito conhecimento sobre isso. É um pouco diferente, né, hoje em dia os alunos têm muito mais acesso a esse tipo de informação. Na época, eu lembro que para mim foi meio que uma novidade, assim, já no final da graduação, quando eu descobri sobre essas coisas, né. Como é comum, né, as turmas de física, geralmente, elas chegam ao final com poucos estudantes. Isso é uma realidade que a gente vive de forma geral nos cursos de física, porque o curso de física é um curso que realmente exige bastante dedicação, né. Então, ao longo da graduação, eu tive muito boas experiências, mas também tive muitas experiências de dificuldade, né. Por exemplo, já vocês devem imaginar que na minha turma não tinha muitas meninas, né? E eu fui a única menina da minha turma que concluí ali naquele grupo. Depois teve mais algumas que concluíram depois. Então, isso foi, por exemplo, uma dificuldade que eu tive, né? Essa questão social. Eram muito poucas meninas no curso e eu não me sentia muito representada ali, né? Isso foi uma das dificuldades. Eu lembro que assim, que esse ambiente, né, acaba se tornando um pouco mais masculinizado, porque você tem, a maioria dos professores são homens, os colegas, a maioria são homens, e por aí vai. Então, isso traz, sim, de certa forma, algum tipo de dificuldade, né, para a gente, que é mulher. Essa foi uma das questões. A outra questão é que, na minha época, tinha muito poucas bolsas remuneradas de iniciação e extensão. Então, dentro dos 4 anos da graduação, eu só fiz 2 anos com bolsa remunerada, o restante era trabalho voluntário, mas eu estava sempre lá na universidade, eu queria participar de tudo. Então, por isso que um conselho que eu dou para os estudantes hoje, que estão na graduação, eu sei que é uma época que, assim, financeiramente falando, é bem complicada, mas, olha, tentem se envolver o máximo que vocês puderem com as atividades da universidade, com pesquisa, com extensão, conheçam as linhas dos professores, conversem, tirem suas dúvidas, sejam curiosos, planejem, visualizem o futuro, né, na carreira acadêmica, visualizem o que vocês podem fazer, para onde vocês querem ir, se questionem sobre isso, porque isso é muito importante. A graduação é uma época muito boa, dentro da sua formação, você vai levar conhecimentos da graduação assim para sempre, até o final. Façam a graduação bem feita, né? Com dedicação. Vale muito a pena, apesar das dificuldades. Eu sei que é difícil, porque passei por muitas dificuldades, principalmente aí, né, nessa questão social e também na questão do conhecimento, gente. Para todo mundo é difícil, ninguém, né? Todo mundo é ser humano normal, né? A gente tem as nossas dificuldades, mas elas podem ser superadas. Então, assim, da minha formação, em linhas gerais, né, na graduação eu tive aí esses percalços, mas foi uma época muito boa. Aí, depois que eu terminei a graduação, então eu segui para o mestrado, e aí eu já tinha decidido, né, que eu iria fazer pesquisa na área de física da matéria condensada, mas eu ainda não tinha, assim, muita clareza sobre o que eu iria fazer. Aí, então, eu comecei a prestar várias seleções. Eu acho que ao total eu fiz umas 5 seleções de mestrado, e aí optei, consegui aprovação em 2 e optei por ir para a Universidade Federal de Sergipe. Então, eu morava no Rio Grande do Sul, fui para a Federal de Sergipe, então, assim, uma mudança total na minha vida, mas realmente era um período que eu queria realmente essa mudança. E aí, gente, no mestrado, o negócio foi um pouco mais difícil ainda, né? A gente sabe que não é fácil, né? A graduação, mas no mestrado eu enfrentei ainda mais dificuldades com as disciplinas, com o pouco tempo de pesquisa, né? Porque são 2 anos só para você fazer disciplina, para você fazer pesquisa, para você escrever uma dissertação. Então, foi uma época assim, de muitos desafios. Mas, por outro lado, foi no mestrado que eu conheci mais sobre a física da matéria condensada, especificamente sobre o magnetismo. E aí eu tive certeza que realmente era aquilo que eu gostava.
porque era prazeroso para mim estar estudando sobre aqueles assuntos. Então, ali eu realmente conheci, né, a pesquisa dessa área, eu não conhecia até então, laboratório, equipamentos, aquela coisa toda. Eu sou experimental, né, então ia muito para o laboratório, fazia amostra, media, tinha resultado errado, e nessa batalha, né, para conseguir aí os resultados da dissertação. Mas foi uma época muito gostosa também, e venci as dificuldades, que tiveram, sim, dificuldades, né, mas aprendi muito, muito, muito. E aí eu segui no doutorado na mesma instituição, na Universidade Federal de Sergipe, inclusive com o mesmo orientador. Mudei um pouco só a linha de pesquisa, né? Direcionei um pouco mais de materiais magnéticos, eu fui mais direcionada para materiais magnéticos com efeito magnetocalórico. Aí segui a minha pesquisa e no terceiro ano do mestrado, quando eu já estava, perdão, no segundo ano, quando eu estava qualificando, eu já tinha me casado, né, nessa época, e aí, então, no segundo ano, eu engravidei. E aí, foi uma grande dificuldade, né, pessoal, e isso é uma das coisas que as mulheres enfrentam, né, de maneira mais enfática do que os homens, conciliar a maternidade com o doutorado. Não foi nada fácil conseguir fazer isso, né, escrever, terminar a pesquisa, escrever a tese com uma criança pequena, mas foi muito gratificante, né, quando eu consegui concluir. E assim que eu concluí o doutorado, na verdade, antes de concluir, né, eu já tinha tido a aprovação no concurso aqui da UFT. Concluí o doutorado, defendi e já vim assumir o concurso. Foi bem assim, em seguida, né? Então, foram assim, a minha formação foi eu considero que foi uma trajetória assim, de muita aprendizagem. Tive muitas dificuldades, mas todas as superações que você tem durante a sua formação, elas te dão uma sensação assim, né, de vencer, que é muito gostosa. Assim, para quem está na carreira acadêmica aí, né, no curso de física, é um excelente curso, mas que assim, que exige muito, né, exige muito dos seus estudantes. Mas você, em geral, os programas todos você vai ter uma boa formação. E a gente sente a vantagem dessa boa formação quando você vai para a prática, né? Quando você deixa de ser estudante e passa a ser professor, pesquisador. Então, dando continuidade aqui à nossa sequência de perguntas, agora a gente pede para que a senhora fale um pouco da sua área de pesquisa em si. Quais são os principais trabalhos nesta área de estudos, os desafios que são impostos aos pesquisadores? Como é que a senhora pode nos explicar? Certo. Então, no mestrado, né, como eu falei, eu comecei a trilhar, né, esse caminho dentro da física da matéria condensada, ligada aí a pesquisa com materiais magnéticos. Então, a minha linha de pesquisa começou a se definir ali. No doutorado, eu afunilei um pouco mais isso, né, e me dediquei especificamente a materiais magnéticos que apresentavam efeito magnetocalórico. E aí, então, dentro dessa área, né, o que eu enfrentei de dificuldades ainda na formação acadêmica? Bom, como experimental, as dificuldades que eu enfrentei na sua grande maioria foi o acesso a técnicas de caracterização, a equipamentos, a tecnologia, né, necessária para desenvolver a pesquisa. Porque eu estava numa universidade na região Nordeste, né, a Universidade Federal de Sergipe, mas que não é uma universidade, digamos assim, referência nessa área. Obviamente, vocês já devem imaginar que a universidade referência, as universidades referência, né, nessa área do magnetismo, são as universidades mais localizadas aí no Sul e Sudeste, né, como na maioria das áreas acaba sendo. Então, uma das dificuldades que eu tive, principalmente pelo fato de ser uma pesquisadora experimental, foi o acesso a técnicas de caracterização, o acesso ao que eu precisava para desenvolver a minha pesquisa em termos tecnológicos. Tive muitas dificuldades com relação a isso. Tive que viajar, por exemplo, para outros centros de pesquisa, né, para poder realizar medidas.
o trabalho não ficou, por exemplo, como eu imaginava, como eu idealizava, né, justamente pela falta de alguns dados com relação às caracterizações dos materiais. Então, isso foi assim, a principal dificuldade que eu enfrentei já durante a minha formação acadêmica, enquanto aluna ainda pesquisadora, né? Porém, eu acredito que isso acontece em todas as áreas, né? Principalmente os físicos experimentais passam por isso. Então, para quem está na sua carreira aí acadêmica, no seu caminhar, já se prepare, porque você vai enfrentar dificuldades relacionadas a isso, né? O Brasil, ele carece de incentivo na área da pesquisa, principalmente na área da pesquisa básica, porque a física faz parte dessa ciência, né, que pesquisa as bases, né? E nós carecemos de incentivo financeiro, tecnológico, nessas áreas. Então, tive essa dificuldade na minha formação acadêmica e continuo até hoje enfrentando essa dificuldade como pesquisadora, agora não mais como aluna, né? Porém, a formação que a gente tem, né? Como eu falei no começo, a formação do físico geralmente ela é bastante exigente, mas ela te dá muitas possibilidades e ela te dá muita autonomia. Eu, por exemplo, do doutorado para o que eu faço hoje, eu tive uma mudança aí na minha linha de pesquisa, né? No meu interesse em pesquisa. Eu não tenho como desenvolver mais aquela pesquisa que eu fazia lá quando eu estava no doutorado, porque as condições que eu tenho hoje, laboratoriais aqui na Universidade Federal do Tocantins, não permitem. Então, eu tive que fazer uma mudança, uma adaptação, né? Mudei a minha linha de pesquisa. Hoje eu pesquiso materiais que têm ali ligação com a biomedicina, né? Porque justamente esses materiais eu tenho como fazer algumas coisas aqui na UFT, enquanto que os outros que eu trabalhava no doutorado não tenho condições, né, de laboratório de continuar desenvolvendo essa pesquisa. Então, enquanto linha de pesquisa, o magnetismo, por exemplo, é uma linha muito ampla. A física da matéria condensada é muito ampla. Então, primeira coisa, a física da matéria condensada, que é a física, né, na qual eu fiz a minha especialização, meu doutorado, meu mestrado, ela é muito ampla. Aí, dentro da física da matéria condensada, você tem o magnetismo, né? E dentro do magnetismo, você tem várias possibilidades de pesquisa. Então, eu me dediquei ao estudo de materiais magnéticos. Então, como experimental, eu produzia, né? Sintetizava materiais no laboratório e caracterizava esses materiais, tanto na caracterização estrutural, morfológica, quanto na caracterização das propriedades magnéticas e depois no doutorado das propriedades magnetocalóricas. Então, essa pesquisa, ela tem muitas possibilidades, o magnetismo tem muitas aplicações, né? O efeito magnetocalórico, por exemplo, é uma dessas aplicações que você tem a possibilidade de pesquisar. Tem outros efeitos muito interessantes que você tem propriedades físicas acopladas, né? Por exemplo, o efeito magnetoelétrico, né? O efeito magneto-óptico e o calórico também, né? São propriedades acopladas. Então, tem uma gama de possibilidades de pesquisa muito ampla e todas muito ligadas a aplicações tecnológicas, muito ligadas a tecnologias que são utilizadas, né? No dia a dia. Como eu falei, a física, ela faz a pesquisa básica. Só que essa pesquisa básica, ela é o chão, ela é o essencial para que depois, lá nas engenharias, por exemplo, você tenha o desenvolvimento, né, de tecnologias, utilizando materiais, utilizando conhecimento que foi produzido ali pela física, pela química, né, enfim, pelos conhecimentos base. Então, o magnetismo ele é muito amplo, tem muitas possibilidades. Hoje, eu pesquiso, por exemplo, materiais que podem ser utilizados para a biomedicina, para a finalidade de tratamento de câncer, por exemplo, para a finalidade de diagnóstico por imagem. Então, você tem uma possibilidade muito grande de pesquisa dentro do magnetismo e na matéria condensada, né? Essa é uma área muito ampla e especificamente, né, do que eu conheço dentro do magnetismo, são muitas pesquisas que estão relacionadas diretamente com tecnologias, com aplicações
muito avançadas, né? Você tem, por exemplo, aí o campo da espintrônica, né? Que é um campo que está em muito desenvolvimento, né? Já há algum tempo, mas assim, é a base de muita tecnologia, né? Então, tudo isso necessita de pesquisas que são desenvolvidas aí por pesquisadores dessa área básica, né? Que é o magnetismo. A gente pede que a senhora agora fale um pouco a respeito da sua atividade docente. Como é a sua relação com os seus alunos? Quais são as atividades de maior destaque que a senhora nos poderia falar ao longo dessa sua trajetória como docente? Ok. Bom, então hoje eu sou professora aqui do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal do Tocantins, e na minha atuação docente eu procuro sempre motivar os meus alunos à continuidade, né, do estudo, à continuidade da sua formação. Eu desenvolvo trabalhos tanto de extensão quanto de pesquisa e também de ensino, obviamente, né? Então, dentro das atividades de ensino, eu leciono disciplinas de física básica, leciono disciplinas de laboratório, também disciplinas de matemática, e disciplinas também ligadas ao ensino, né? Nós temos aqui na universidade um polo do mestrado profissional nacional em ensino de física. Eu também sou docente do programa, oriento, né, dissertações desse mestrado. Então, hoje, como docente, eu resgatei, né, conhecimentos, vivências, pesquisas de quando eu estava lá na graduação, né? No começo aqui da entrevista eu falei, né, que na graduação eu trabalhava bastante com a iniciação científica ligada ao ensino e também atividades de astronomia ligada à extensão. E hoje eu retomei muito disso aqui no meu trabalho da UFT. Então, eu trabalho na extensão com astronomia, com divulgação de astronomia, com o ensino de astronomia. Desenvolvo alguns projetos. Em 2018, por exemplo, eu tive a aprovação de um projeto no CNPq, um projeto que tinha como finalidade o incentivo, né, da participação de mulheres nas ciências exatas, em engenharias e computação. Aí desenvolvi esse projeto aqui na cidade de Araguaína, que é onde eu trabalho, né, no curso de licenciatura, e teve aí uma contribuição muito legal desse projeto, né, para alcançar a comunidade, fazer divulgação científica de ciências. Na área do ensino, então, eu pesquiso também sobre ensino de astronomia, só que aí na forma de pesquisa, né, para orientar as dissertações do mestrado. Oriento também dissertações na área de física experimental, né. Então, eu retomei muito da minha aprendizagem na área de ensino para atuar hoje aqui na UFT como docente do programa, né, do mestrado em ensino, como docente da graduação também. E na pesquisa em física da matéria condensada, eu também continuo atuando de uma forma um pouco mais branda, porque não tenho os recursos, né, necessários para o desenvolvimento da pesquisa da forma que eu gostaria. Então, hoje, eu ando muito mais lentamente com a pesquisa nessa área, né? Como eu falei, eu estou hoje pesquisando, dentro da matéria condensada, eu estou pesquisando materiais magnéticos para aplicações em biomedicina. E esse trabalho, ele está andando assim como trabalho de formiguinha. Por quê? Porque eu não tenho técnicas de caracterização aqui. Né? Então, como física experimental, eu faço aqui a parte do laboratório, na parte de síntese, né, que é o que eu posso fazer, sintetizo as amostras e eu preciso sair distribuindo um pouquinho de amostra aqui para medir difração de raio-x, um pouquinho de amostra lá para medir magnetização, e assim, né, vai conseguindo as técnicas. E uma coisa importante, né, nesse sentido aí, é a sua rede de apoio, né, porque durante a formação que eu construí, né, durante o mestrado, o doutorado, durante a graduação, você vai construindo uma rede de relações, né? Então, se relacionar, conhecer pessoas de outras instituições é muito importante, participar de eventos é muito importante para isso. Eu hoje, por exemplo, tenho colaborações de trabalho com pessoas em outras universidades que são frutos
das interações que eu tive lá de quando eu participava de evento, na graduação, no mestrado, no doutorado, são fruto de interações das vezes que eu viajei para poder realizar medidas, que eu fui para outras universidades, né, para conseguir concluir, por exemplo, o trabalho do mestrado e do doutorado. Então, essa rede que você cria durante sua formação é importante, porque nem sempre você vai conseguir uma colocação num centro de pesquisa que você vai ter acesso às coisas, né? No meu caso, por exemplo, eu estou hoje numa universidade que eu não tenho muito acesso, né, às técnicas de caracterização que eu precisaria para desenvolver pesquisa na matéria condensada, mas eu tenho uma rede de apoio, né, de pesquisadores que colaboram, né, e eu colaboro com eles para realizar essas medidas e continuar, né, fazendo algum trabalho nessa área. Então, de maneira geral, eu diria que hoje a minha atuação ela é bastante diversificada e ampla, né, devido justamente a essa formação ampla que eu tive. Porque na graduação eu tive uma formação muito arraigada com a questão do ensino de física, e no mestrado e no doutorado eu tive essa formação mais ligada à física da matéria condensada. E hoje, na minha atuação profissional, eu trabalho com as duas coisas, né? Isso me dá uma possibilidade de caminhar entre as áreas, né? De transitar nas duas coisas, né? Nos dois tipos de trabalho. Então, isso para mim hoje é uma facilidade, vamos dizer assim, né? Porque eu consigo desenvolver trabalhos em diferentes frentes, né? Eu não fico amarrada a uma única coisa, então consigo ter essa abertura, né, para trabalhar com coisas diferentes. Isso é bem interessante, isso é legal. É interessante porque você consegue atingir, né, mais coisas no seu trabalho, você consegue desenvolver mais coisas, né, mais atividades, você não fica presa a uma única área. Então, isso também é uma coisa que eu diria, né, procure conhecer diferentes áreas da física, né, procure conhecer sobre o ensino de física, procure conhecer matéria condensada, procure conhecer física teórica, física de partículas, procure conhecer todas as áreas, para que você, primeiro, para que você identifique o que você gosta mais, e segundo, para que você, na sua caminhada profissional, que você tenha essa possibilidade de, se precisar fazer uma mudança, de você conseguir fazer essa mudança, de você conseguir se ajustar. Isso se chama autonomia, né? De você ter autonomia como pesquisador, porque durante a sua formação acadêmica, da graduação até o doutorado, é uma caminhada de independência na pesquisa, né? Quando a gente termina o doutorado, a gente já fez uma caminhada que nos possibilita essa independência, né? Essa autonomia de pesquisa enquanto pesquisador. Então, isso é importante. Só que para você, um dos fatores que faz parte dessa autonomia é a questão de você ter um conhecimento amplo, né, das áreas da física, das possibilidades que você tem, e você conseguir transitar pelo menos um pouco, né, entre essas áreas, é uma coisa bastante interessante. Ok, professora. Bom, a senhora até já, antecipadamente, até já puxou um pouco aqui, abordou um pouco o tema aqui da nossa última pergunta, que justamente é para saber da senhora que dicas a senhora poderia dar para os alunos que estão ingressando no curso de física e que passam por essas dificuldades de identificar uma área de pesquisa, não sabe para onde ir, não sabe o que estudar. Alguma dica adicional aí para quem hoje está terminando a graduação, está ali escolhendo pós-graduação, mestrado, doutorado, que caminho seguir? E especialmente, até puxando um pouco assim, para o aspecto da pandemia, na sua opinião, a que ponto isso pode estar interferindo também nessas escolhas? Uhum. Então, para quem está pegando aí, né, esse período de pandemia na sua formação, eu acredito que todos os sentidos acabam sendo um pouco prejudicados, né? A gente, na verdade, assim, eu penso que esse momento de pandemia, nós estamos vivendo algo totalmente novo em todos os sentidos, e nós não sabemos como vai ficar o pós-pandemia, né? Eu acredito que as atividades de ensino não serão vistas mais da mesma forma, eventos não serão mais vistos da mesma forma, né? Quando que você imaginaria um evento online
onde eu estaria aqui falando para vocês, né, numa entrevista gravada, por exemplo, para você depois assistir isso, e, enfim, essa interação, ela não existia antes, nós não explorávamos, não é que não existia, nós não explorávamos isso, né? Eu já participei de várias bancas online, né, desde que começou a pandemia, e isso me dá a possibilidade, por exemplo, de participar de uma banca, que nem semana passada eu fui banca de um trabalho lá no Instituto Federal de Sergipe. Então, quer dizer, eu não teria condições de ir, porque nós não temos recursos para isso, né? A gente sabe, quem trabalha na pós-graduação sabe, quando você tem um aluno para defender o mestrado, doutorado, é complicado, porque muitas vezes o programa não tem recurso para trazer uma pessoa que você gostaria, que é lá da Universidade X, né? Às vezes você tem que fazer adaptações, porque não tem como trazer uma banca externa da maneira que você gostaria. Então tem que adaptar. E eventos, a mesma coisa, né? Muitas vezes eu já organizei eventos, por exemplo, aqui na UFT, e a gente passou por essa dificuldade enorme, né? De trazer uma pessoa que nós queríamos trazer, não deu, chamamos outra pessoa, enfim. O plano era chamar 3, 4 pessoas para participar do evento, não deu, chamamos uma única pessoa externa, perdão, 2 únicas pessoas externas, né? Então, assim, isso eu acho que vai ser muito repensado, né, no pós-pandemia. Mas, de maneira geral, eu acredito que na formação os alunos eles vão ser um pouco prejudicados, sim. Nós sabemos que não é a maneira ideal, né? Não é a maneira adequada da gente interagir, pelo menos essa é minha opinião, né? Eu sinto uma perca muito grande por parte dos alunos, pelo menos nas disciplinas que eu ministro, porque a gente não tem aquela interação ali na sala de aula que é muito necessária, da dúvida ali, como se diz popularmente, no tete-a-tete, né? Nós não temos também a interação entre os alunos, então, na minha visão, isso fica bastante prejudicado. Na pesquisa, para quem é experimental, principalmente, que é o meu caso, assim, foi muito afetado, né? Muito afetado mesmo. Os trabalhos de extensão do mesmo jeito, então, assim, vai ficar essa marca, né, na formação dos alunos. O que eu diria para quem está aí no caminho da graduação? Você que está no começo da graduação, você ainda tem todo um chão para trilhar e acredito, né, que você vai passar por esse momento de pandemia, vai ter a oportunidade depois de interagir, né, melhor com a universidade. E o meu conselho, assim como eu já vinha falando desde o começo, né, o meu conselho é: participe das atividades da universidade. Procure professores, seja participativo. Se você não tiver uma bolsa remunerada e você tiver condições financeiras, né, de participar como voluntário, participe, se dedique, porque não é só você ser um estudante de IC, né? Você fazer iniciação científica, você participar de extensão, não é só uma questão de você ter bolsa, é uma questão de conhecimento, né? É uma coisa que você agrega para a sua formação, que você vai depois, lá na frente, quando você tiver já talvez no exercício profissional, você vai sentir a diferença de ter participado, de ter conhecido, né, diferentes coisas. Eu reforço o que eu já acabei falando durante a entrevista, conheça o máximo possível que você puder das áreas da física. Transite entre o ensino de física, a física da matéria condensada, a física teórica. Conheça, porque você só vai poder escolher uma área para se especializar se você conhecer um pouco de cada uma delas. Você vai dizer, essa daqui é a que eu mais gostei. E você vai se especializar naquela. Mas não deixe de conhecer. Isso é muito importante. No meu ver, tanto como pessoa que passou por isso, quanto hoje como professora, no meu ver, isso é muito importante. E eu sempre busco incentivar muitos meus alunos nisso, né? Participar das coisas e conhecer diferentes coisas. Participe de eventos. Gente, na graduação você tem a oportunidade de fazer escolas, por exemplo, de verão, escolas de inverno, né? Pelo menos antes da pandemia era costume acontecer esses eventos. Participe disso se você puder. Participe, porque é muito legal. É nesses ambientes que você cria a sua rede, a sua relação, o seu network, sabe? Que você conhece pessoas, que você cria essas relações. Talvez é numa escola dessas, é num evento que você vai,
que você vai decidir, poxa, eu vou fazer pós-graduação lá naquela universidade X ou naquela universidade Y. Isso também é uma escolha que você vai ter que fazer. Qual universidade você vai fazer sua continuidade da formação? É na que você está? Você vai para outra? Qual você vai? Então, assim, para você tomar essas decisões, você precisa conhecer. Então, é muito importante você experimentar as áreas da física, né? A física, ela precisa ser experimentada pelos estudantes para que essa decisão, elas aconteçam da maneira mais racional, né? Da maneira mais pensada possível, né? Uma decisão, assim, acertada, né? Para que você... Eu conheci colegas, por exemplo, que iniciaram a pesquisa numa área e depois mudaram porque, assim, não gostaram, não tinha nada a ver com eles, né? E você tem a oportunidade de fazer isso na graduação, conhecer, para que você não passe por isso depois, mais adiante, né? Na sua formação acadêmica. Dificuldades vocês vão encontrar, gente, tá? Vocês vão encontrar, e em qualquer área vai ter suas dificuldades. Na física, você vai ter dificuldades de conhecimento, porque a física realmente ela exige muito dos seus estudantes, e isso todos passam, tá? Não pensem que vocês serão os únicos, todas as pessoas passam por isso, todos os estudantes de física passam. Você é exigido, sim, mas você vai ter uma boa formação, tá? Os físicos, em geral... eu acho que eu posso dizer isso de forma geral, né? Nós exigimos muito dos nossos alunos nos cursos, mas nós temos boa formação. Nos cursos de pós-graduação, a mesma coisa, né? Você vai enfrentar dificuldades, mas com relação ao conhecimento, né? Você vai enfrentar dificuldades, mas você vai ter uma boa formação. Claro que hoje em dia nós temos um adicional aí, né? Que é a questão dos vários cortes que estão tendo na área da pesquisa, né? Os programas de pós-graduação então, estão enfrentando essa dificuldade seríssima, bolsas cortadas e tudo mais, então isso dificulta bastante para quem está indo agora, né? Saindo para pós-graduação, mas ainda assim, né? Procure se encaixar num programa, procure se esforçar, ter uma boa colocação, né? Para você conseguir ter acesso aí um pouco mais fácil, né, aos poucos recursos que tem. Bom, acho que era isso, assim, como conselho, né, bem duro, se dediquem, a física, ela é maravilhosa, eu sou apaixonada por física, porque ela te dá um conhecimento muito amplo, a gente consegue conversar sobre várias coisas, né, ao longo da sua formação, você conhece outras áreas, né? Você acaba conhecendo muito de química, você acaba conhecendo biologia, você acaba conhecendo, enfim, ou você acaba conhecendo um pouco de outras áreas, e para mim isso é uma vantagem, né, da física. A gente tem uma formação, assim, no meu ver, ampla, e uma formação que é exigente, mas é uma boa formação. Ok, professora, agradecemos aí a sua participação aqui na nossa live, aqui nessa entrevista. A gente volta agora com o professor Nunes, né, para dar encaminhamento aí a essa entrevista aqui, o final dessa entrevista. Professor Nunes, pode voltar aí a condução aí da nossa entrevista de hoje. Aí ele. Gente, é isso. Em nome do Instituto Federal do Ceará, né, e das demais instituições envolvidas, gostaríamos de agradecer à professora Cláudia. Eu fiquei aqui escutando, sensacional a sua fala, viu, professora? Muito pertinente. Então, assim, a gente agradece, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. O evento do Dia do Físico, professora, a gente começou a fazer no ano passado, né, já dentro da pandemia, né? Uhum. Foi a nossa primeira programação online. A programação do Dia do Físico faz parte da Jornada de Física, que é um evento maior que tem dentro dele uma Olimpíada, né, que é a primeira Olimpíada do IFCE, a Olimpíada de Física e Astronomia. Tem um festival Chopp Consciência, onde a gente leva cientistas, né, para bares, restaurantes, lugares com muita gente, para poder ter uma conversa descontraída e falar um pouco sobre ciência, né? Primeira vez que aconteceu isso foi lá em Sobral, em 2019, né? No centenário do eclipse, a gente fez a primeira edição do Chopp Consciência, né? E em 2020 a gente ia fazer um evento presencial
de um encontro de pós-graduandos e pós-graduados em ensino de física, mas acabou não dando certo. Então, a gente só fez a parte online. Então, a gente fica agradecido com a sua participação e já fica o convite, né, para abraçar esse evento e participar com a gente das próximas vezes, né? Seja em entrevistas, né? Seja nas lives que ocorrem no dia do físico, no dia 19 de maio, né? Ou seja, na nossa comissão de organização, né? Já fica convidado. Esse evento ele nasceu em Sobral em 2017, com 8 instituições. Em 2019 fomos para 32, 2020 para 70. Então, eu acredito que esse ano vai estourar ainda mais, e acho que virou um evento nacional, né? E vamos trabalhar juntos, né? Unir forças aí. Eu acho que a gente faz bem melhor, né? E as nossas instituições ganham mais quando a gente consegue fazer algo consolidado, assim, em conjunto, né? Então, ficamos muito felizes com a sua fala, né? E a sua representação aqui da sua instituição, Universidade Federal, né? Do Tocantins, né? Isso. E é isso. Vamos encerrar por aqui. Logo mais teremos uma outra entrevista. Então, um abraço.